Olá pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre um projeto de extensão da UFG que une moda e tecnologia na criação de peças inovadoras. O projeto Material e Forma Tecnologias Vestíveis nasceu de uma disciplina do curso de Designer de Moda. O projeto cresceu e ainda esse ano deve ser aberto a todos que desejarem participar. Quer saber mais? Ficou curioso? Então fique com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham pela TV UFG ou pelas nossas redes sociais. No início do nosso programa, a gente sempre faz a autodescrição de todas as pessoas que aparecem aqui na nossa telinha, para tornar o nosso conteúdo mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Começando por mim, eu sou Isabela Lima, uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. E hoje eu estou com uma blusa vermelha e uma calça marrom. E o nosso intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do LabTab. Ele se descreve como um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros. E participe com a gente por meio das nossas redes sociais. O nosso WhatsApp está aparecendo aqui embaixo, o número é 62991 811406. Você também pode começar a seguir a gente no nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. Adoramos receber mensagens de vocês. E agora eu já vou caminhando aqui para o sofá, vou passar aqui por esses vestidos, essas obras produzidas pelo laboratório, pelos alunos integrantes, para a gente conversar com as nossas convidadas. Com a gente aqui está a professora Maristela Novaes, professora de Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais e coordenadora do projeto de extensão Material e Forma Tecnologias Vestíveis. Ela se descreve como uma mulher parda de cabelos castanhos, olhos pretos. Tudo bem, professora? É um prazer recebê-la aqui. Tudo bem, Isabela. Obrigada pelo convite, por uma oportunidade de mostrar o que está acontecendo nas salas de aula dos cursos da UFG. O prazer é todo nosso. Com a gente também está a aluna Milena Lobo, estudante de design de moda da UFG. Ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos ondulados, castanhos e que está usando uma roupa de crochê preto e branco. Aliás, linda. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, Isabela. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-la. Agora sim, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre o tema. A gente está falando sobre moda e tecnologia no programa de hoje. E o título mesmo do projeto de extensão de vocês é Tecnologias Vestíveis. Professora Maristela, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, para quem está nos acompanhando, o que são essas tecnologias vestíveis, o que se aplica, onde a gente encontra no nosso dia a dia? Então, as novas tecnologias, elas são quase sempre definidas pelos materiais. E para trabalhar esses materiais, novas máquinas, novos processos, e a gente tem muita coisa nova em termos do que se veste. E é o que se veste. A tecnologia está em tudo que a gente usa, mas quando a gente fala disso, de novas tecnologias, a gente está falando de uma tecnologia que está bem na frente. E essa tecnologia, na verdade, já está sendo disseminada, por exemplo, nos relógios. Esses relógios que dialogam com o seu corpo, que monitoram o seu corpo, suas atividades. E por isso a gente fala tecnologias vestíveis. Por quê? Porque ela pode estar num tênis, que te dá uma melhor performance de corrida. Então, ela pode estar em muitos lugares. Ela já está, por exemplo, nesse colar que eu estou usando, que é uma borracha e ele foi cortado a laser. Então, ela já está no mundo que nos cerca. Em vários locais a gente consegue perceber essa tecnologia. E agora eu queria conversar com você, Milena. Eu queria saber como está sendo a sua experiência. Você, como estudante, né, design de moda, como está sendo ter esse conhecimento, essa experiência de poder ver a tecnologia e a moda como aliadas? Eu acho que está sendo muito rico para minha formação. O primeiro contato que eu tive, né, apesar de já ter visto roupas que usam essa tecnologia, eu não tinha percebido a tecnologia ali presente. Então, o primeiro contato que eu tive foi nessa disciplina com a professora Maristela, e aí abriu o meu mundo para muitas outras coisas. Tem um tempinho que a gente fez esse trabalho, mas depois desse trabalho eu consegui
ampliar os meus conhecimentos e enxergar a tecnologia como um aliado, algo que realmente vai fazer parte da minha profissão no futuro. Eu preciso, não tem como eu fugir disso, porque já está aqui, as pessoas já usam, então é isso. Perfeito. Você falou que, assim, surgiu esse conhecimento, né? Você teve esse primeiro contato na disciplina com a professora. E aí, logo na introdução aqui do programa, eu também falo que o projeto de extensão, né, que se tornou um projeto de extensão, ele nasceu da disciplina. Eu queria saber um pouquinho esse histórico do projeto de extensão, como ele iniciou, quando ele iniciou e até os dias atuais. Pode fazer isso pra gente, professora? Então, esse tema me interessa desde o meu mestrado em cultura visual aqui na FAV. Foi quando eu comecei a perceber essas novas tecnologias, né? E aí isso me instigou um pouco, mas foi ficando de lado. E no final de 2019, o professor Pedro, do IPLab, me convidou para conhecer o IPLab, porque a gente estava com tecnologias inovadoras e o laboratório nem estava sendo tão usado. Bom, eu fui atropelado, nós fomos atropelados pela pandemia, né? E eu tive que suspender esse projeto. E aí, quando foi em 2022, eu retomei o projeto, fui até o professor, ele me apoiou o tempo todo e a gente abriu, então, um campo de estudo, porque isso é muito amplo. Então, não é uma coisa que se esgota nenhuma disciplina, nenhuma atividade. Bom, mas para começar, e aí eu sofri muita influência do Ricardo O. Nascimento. O Ricardo O. Nascimento escreveu o livro Roupas Inteligentes, e eu tenho dialogado com ele está fazendo um pós-doc em Londres. E então, é um livro em que ele apresenta muitas tecnologias. E quando, então, eu quis fazer as atividades, eu trabalhei em duas disciplinas, iniciação à modelagem e modelagem 2. E aí, bom, então, o primeiro passo disso foi a gente tentar entender o que era isso. Então, nós trabalhamos com seminário, cada dividia a turma em duplas, essas duplas iam para o IPLab, elas lá pesquisavam, olhavam as máquinas e a gente dividiu capítulos do livro que se conectavam, então, com essas máquinas, e as meninas fizeram o seminário onde a gente pôde debater e cada um escolher a tecnologia com que ia trabalhar. Aí eu lancei uma coleção, um tema, elas escolheram o tema que queriam trabalhar e aí passaram a desenvolver o trabalho usando as tecnologias que elas achavam que iam dar o resultado estético funcional que elas queriam. E professora, a senhora falou que esse interesse aí vem a longa data, né? Sim. Como a senhora vê a importância desse ensinamento agora para os alunos, né, que estão aí na faculdade, para que eles possam entender como funciona essa união entre moda e tecnologia para o próprio mercado, né? Como a senhora vê isso? A senhora acha que é necessário, que tem que ser investido mais nesse ensinamento, nessa união? Isso é o futuro ou isso é só uma fase? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma grande revolução. Eu estou convencida disso. E eu estudei muito, por exemplo, a revolução que a máquina de costura proporcionou nos modos de fazer a roupa, né? Isso aconteceu lá no século XIX. E foi uma revolução absurda. Eu entendo hoje que a gente tem muitos novos materiais, muitos. A China tem feito pesquisas fantásticas em termos de tecidos inteligentes, tecidos que por exemplo, ela percebe seu humor. O tecido próprio, às vezes, é uma tela de computador na roupa, você tem isso hoje. Então, eu acho que sim, é o futuro. A UFG tem o IPLab, que é um excelente laboratório. O governo do estado de Goiás criou o projeto Escolas do Futuro, com também muitos laboratórios, ampliou essas tecnologias. Então, a gente tem já acesso a essa tecnologia, mas e acesso às demandas que o mercado tem feito. Então, uma coisa muito interessante recente, né, que foi a pandemia. Quando começou a pandemia, a gente não tinha máscara para todo mundo. E as máscaras, elas não estavam preparadas para aquela situação. O EPI de hospitalar não estava preparado para aquilo.
Professora, o assunto está muito interessante e vai render muito ainda, mas eu queria fazer uma perguntinha rapidinha para a Milena. Essas tecnologias, né, estão presentes aí do nosso dia a dia, são o futuro, então, e eu queria saber como foi o projeto, como o projeto te impactou nessa jornada acadêmica, como você vê? Você vê que no futuro você vai fazer uso dessas novas tecnologias, como você vê que esse ensinamento agregou para a sua formação? No início, eu tive um pouco de resistência quando a professora Maristela apresentou essa ideia, porque eu achava que era algo muito inacessível. E aí, com os seminários, com a gente estudando, estando em contato com o InPelab, eu fui vendo o quanto era um facilitador para a nossa vida, não era um empecilho, era um facilitador. Então, eu acho que é inevitável não usar no futuro essas tecnologias. Muitas das tecnologias, elas são bem acessíveis, inclusive, que é o corte a laser, que foi o que eu usei no meu trabalho. Eu tinha uma aversão, eu achava que ia ser muito complicado, mas aí com o estudo e indo lá no InPelab, vendo as máquinas, eu vi que além de ser uma coisa simples de trabalhar, facilitava muito o meu trabalho, porque me economizou alguns processos na costura. O laser reduziu provavelmente a metade do trabalho que eu teria para produzir a peça, porque eu já cortava e ele já fazia o acabamento, então eu não precisava de uma outra máquina para fazer o acabamento. Então eu acho que é inevitável não usar a tecnologia no futuro. Perfeito, Milena. Eu vou pedir licença para as minhas entrevistadas, eu vou levantar aqui rapidinho para ficar perto dos nossos manequins que tem aqui dois trabalhos. Esse aqui que é um vestido, aquele ali é um corset com uma saia, aquele branco foi o feito pela Milena. E eu queria perguntar, Milena, você falou que você utilizou o corte a laser, mas eu queria falar sobre moda e comunicação, porque tudo que a gente veste, a nossa roupa, indumentária, tudo tem uma mensagem, né? E eu queria saber o que você pensou, o que você queria passar com o seu trabalho. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu fiz em dupla com uma amiga, ela chama Vitória. E aí, a gente tinha escutado na época um podcast muito legal, que nem era da área, ele era sobre Saturno. E aí a gente conversando, Saturno nos inspirou e a gente queria tentar transmitir através da roupa o que a gente sentiu escutando aquele podcast. Aí ele falava sobre Saturno, sobre as luas de Saturno e as formas diferentes que tinham essas luas, as texturas, os relevos. Aí a gente pegou uma imagem de uma lua de Saturno e ampliamos a imagem e pegamos a forma do relevo. E aí a gente queria fazer uma representação desse relevo na nossa peça. E a gente pensou no corte a laser. Então, o que a gente queria comunicar com essa peça era esse relevo dessa lua de Saturno que nos inspirou num episódio de um podcast que a gente escutou. Então, o que a gente queria era usar, né, a tecnologia para passar uma mensagem que eu não sei que outra forma ela seria possível, porque é uma coisa muito abstrata. E aí foi isso que eu e a Vitória pensamos. Ah, perfeito, Milena. Inclusive, a gente consegue ver aqui, né, os anéis de Saturno. Foi aqui que você usou o corte a laser no corset? São várias camadas de tecido. Em cada camada, a gente foi fazendo um desenho diferente para quando sobrepor, dar uma impressão de profundidade, para parecer o relevo da lua de Saturno. E aí a saia, eu e a Vitória, a gente queria, não sei, de uma forma lúdica, representar os anéis de Saturno. Então são 7 partes de moldes espirais. Perfeito, Milena. Eu queria agradecer primeiramente sua participação. A gente está encerrando esse nosso primeiro bloco. A Milena Lobo, que é estudante de design de moda da Faculdade de Artes Visuais da UFG, vai nos deixar nesse primeiro bloco. A professora continua com a gente e logo mais a gente recebe uma outra entrevistada. Agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Estamos de volta e nesse bloco com a gente continua a professora, mas agora a gente tem mais uma convidada, a Milena Marques, também estudante de design de moda da UFG. Ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, olhos castanhos, cabelos longos castanhos e com pontas verdes. E olha, para a gente começar agora esse bate-papo do segundo bloco, eu já queria falar um pouco sobre o vestido dela, que é esse verde aqui, que ela criou em conjunto com uma outra colega. Eu queria perguntar para ela
quais tecnologias foram usadas aqui na construção desse vestido, se teve alguma, e qual a mensagem, né, o que você queria dizer com essa criação? Então, esse vestido, a gente usou a tecnologia do corte a laser, como já mencionou a minha xará Milena. Foi uma tecnologia muito importante para a gente usar, porque esse tecido iridescente que a gente representou aí, ele desfia muito fácil. E o corte a laser proporciona um acabamento que seria muito difícil de fazer se a gente não tivesse acesso a essa tecnologia. Então foi imprescindível para a gente conseguir um acabamento bom no nosso vestido. E falando da iridescência, como o tema foi minerais, plantas e animais, a gente escolheu um inseto muito interessante, uma espécie de louva-a-Deus, chama Metalíticos esplêndidos. É um louva-a-Deus iridescente que a gente usou de inspiração para tirar todos os detalhes do vestido, as patas, como nas mangas, a iridescência dele nesse tecido que a gente usou para revestir, a venação das asas, que tem um detalhe na saia que foi feito e colado à mão. E a gente escolheu esse inseto para representar a força feminina. Porque, como a gente sabe, o louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus, depois do acasalamento, ela mata o macho. E a gente usou o conceito de femme fatale, que todo mundo conhece, né? Um conceito interessante daquela mulher poderosa, muito forte, determinada, e foi isso que a gente usou para criar o nosso projeto. Perfeito. Agora eu vou caminhando aqui novamente para o nosso outro lado do estúdio para continuar a conversa. E eu queria saber, professora, a gente está falando muito sobre o corte a laser. É uma tecnologia acessível? Assim, a gente está falando de tecnologias vestíveis. Tem tecnologias acessíveis ou ainda está numa escala muito elevada no valor comercial, assim? A gente consegue fazer o uso dessas tecnologias? O corte a laser já está bem disseminado, ou seja, tem empresas que atendem o mercado, mas o que acontece? O corte a laser é o que as meninas falaram, a Milena falou, e isso foi muito bonito, porque assim, a disciplina ela trabalha muito com a construção da forma. E o que é a construção da forma? A modelagem. É você modelar e construir uma roupa. Então, é interessante quando, no processo, eles vão um pouco além disso. E elas perceberam que o corte a laser, por exemplo, no caso do corset, ele permitiu eliminar volumes indesejados, porque se elas fossem fazer com costura, elas teriam muitas operações, então você teria muito mais insumo, você teria muito mais camada de tecido, e isso criaria volume. Bom, então, o que a gente tem que perceber é o que a gente ganha, e elas perceberam que elas ganharam muito usando o corte a laser, que elas eliminaram processos produtivos. Isso é caro, sabe? Você ter uma costureira para fazer ali, seriam umas 50 operações, e você cortar, ter o acabamento e ter um resultado estético. Perfeito. E Milena, você falou um pouquinho sobre a criação, né, do seu vestido e tudo mais. Eu queria saber, foi difícil aliar assim, o que a gente já sabe sobre a moda, o já convencional, com essas novas tecnologias, ou foi algo que veio instintivamente assim na produção da peça? Foi algo que veio instintivamente. Nessas aulas nossas de modelagem, a gente já sabia a base do tubinho, o vestido tubinho, que foi o essencial para essa modelagem, e o que a gente foi fazer de diferente foi adicionar os detalhes das mangas, essas interpretações sobre o inseto. Então, foi muito fácil de mesclar o que a gente já sabia sobre a moda convencional com as inspirações que a gente tinha para fazer esse projeto. Perfeito. E a sua peça, ela assim, é uma peça de arte, vamos colocar assim, né? Ela é bem performática. Eu queria saber, seria possível usar essas tecnologias em peças mais cotidianas, algo mais simples? Com certeza. Por exemplo, como a Maristela já mencionou aqui, principalmente sobre essa tecnologia de corte a laser, ela é essencial para a parte da produção.
porque, como a Maricela falou, elimina a quantidade excessiva de tecido. Então, por exemplo, para uma produção em massa, para uma marca, uma confecção, para conseguir cortar várias peças ao mesmo tempo, sem ter uma sobreprodução e um gasto muito grande de tecidos e materiais, eu acho que essa seria uma tecnologia essencial. Perfeito. Professora, a gente está falando muito aqui sobre tecnologia. Assim, é importante a gente se adequar, evoluir as formas de produção, mas também queria tocar no ponto da ecologia, do meio ambiente. Essas novas tecnologias, elas podem ser assim, uma forma de ajudar o meio ambiente, talvez menos poluição, menos gasto? Então, tem uma coisinha que eu queria muito falar antes de prosseguir, de te responder, que é o seguinte. Quando eles fazem essa coleção, na disciplina de modelagem 2, não é uma roupa que tem um uso comercial. Então, eu não tenho uma ementa mercadológica que fala de uma abordagem mercadológica. Então, sim, essa é uma roupa que ela pode, como ficou bem claro para você, ela é performática. Ela pode ser usada no palco, ela pode ser usada para a noite, para alguém que é mais irreverente, né? Agora, sim, as novas tecnologias, elas ajudam muito, muito. Por exemplo, no corte a laser, nesse processo do corset da Milena, a gente eliminou muita linha, muito tempo de máquina, de costureira na máquina, mas tem outros usos das tecnologias que eu acho fantástico. Acho que a gente vai chegar no momento em que a gente vai fazer o tecido in loco e o tecido vai sair na medida do que você quer. Então você não vai ter desperdício no tecido. E também você vai eliminar muitos insumos, né? Quando você tem uma solda ultrassônica, você já não tem linha. E linha, eu amo a costura, mas a linha produz muito lixo, ela produz muito resíduo, o resíduo atrapalha bastante. E ainda tem um outro uso, que é a impressora 3D. A impressora 3D, por exemplo, eu acho que vai chegar num momento em que a gente vai fazer aviamentos na quantidade exata da produção. Então você não vai ter estoque. E aí tem uma conta, né, que você para comprar zíper, se eu vou fabricar 4 peças, hoje eu tenho que comprar um pacotinho com 10 ou com 100. Mas eu vou tendo esses resíduos. Com a impressora 3D, você não terá mais esse resíduo. Perfeito, professora. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Infelizmente, o tempo é curto, não dá pra gente falar sobre tudo que gostaria, mas assim, eu acho que já foi uma boa introdução ao tema para quem não conhecia, para quem queria saber mais, e é uma oportunidade para abrir novas discussões, novos debates, e espero recebê-los aqui novamente. Então, muito obrigada, professora Maristela, muito obrigada, Milena, sejam bem-vindas novamente aqui no nosso programa. E agora eu estou encerrando o nosso bloco e o nosso programa. Eu fico por aqui, mas continue assistindo o TV UFG. O Mundo UFG sempre às 11h30 da manhã. Muito obrigada por ficar junto comigo e até uma próxima oportunidade. Até mais!